Você não seria aceito como soldado em quase nenhuma civilização da história. E não é porque falta coragem. Você está parado diante das muralhas de Uruk. O chão de barro seco está tão quente que a sola dos seus pés parece queimar através das sandálias. O ar não se move. Ele é pesado, carregado com a poeira e o cheiro metálico das armas sob o sol implacável. Você segura um escudo de madeira revestido com couro grosso. No início do dia, parecia suportável, mas agora o braço esquerdo lateja e o equipamento parece pesar o triplo. Ao seu redor, você vê camponeses e artesãos transformados em soldados. Homens que até ontem cuidavam de plantações e que agora estão tão tensos que o metal das lanças bate contra os escudos, fazendo um barulho seco e constante que ecoa por toda a fileira. A formação é uma barreira sólida. Os escudos estão travados uns nos outros, criando uma parede de madeira e bronze. Não existe espaço para recuar nem 1 milímetro. A linha é tão compacta que, se você tentar dar um passo atrás, será bloqueado pelos soldados da fileira seguinte, que empurram para frente para manter a posição. Se você vacilar ou perder o equilíbrio, abre uma fresta fatal na defesa por onde o exército inimigo passará, destruindo todos na unidade. O esforço exige cada gota de energia. Se o seu braço cansar e a borda do escudo descer apenas alguns centímetros, a proteção do grupo inteiro fica exposta. E você sabe a verdade cruel. Se essa parede de escudos se quebrar sob o sol da Suméria, o inimigo avançará sem piedade sobre a formação desfeita, e ninguém voltará para casa para ver a colheita. Agora, sua sobrevivência depende apenas da sua resistência física para manter esse escudo erguido e da solidez dessa muralha humana. Se você sobreviver ao choque das lanças, o seu prêmio é o retorno ao trabalho duro. Você volta para a cidade e troca imediatamente a lança pela enxada de bronze. Seu corpo, com as costas travadas e os pulsos doloridos pelo esforço de segurar o escudo pesado, agora precisa escavar canais de irrigação. O pós-guerra é uma luta contra o lodo e o sol. Você passará o restante dos seus dias trabalhando na lama para garantir que a cidade tenha comida, carregando as dores musculares como um lembrete de que, naquela tarde nas muralhas, você manteve a parede de escudos firme. Você é um soldado egípcio. Ontem você estava com sua família, colhendo trigo às margens do Nilo. Hoje, você luta pelo faraó, não só um rei, mas um Deus vivo na terra. O sol nem nasceu direito, e já parece que Ra está mais perto do que deveria, observando cada passo seu. Suas mãos apertam o escudo de madeira e couro, simples, mas é tudo que te separa de encontrar Osíris mais cedo do que gostaria. Você marcha com outros homens como você, camponeses, pais de família, gente comum. Os tambores mantêm o ritmo, quase como um coração coletivo. No Egito, manter a formação não era só estratégia, era ordem, era equilíbrio. E tem uma coisa que pouca gente percebe. Você não tem medo só de morrer. Você tem medo de não ser julgado digno depois. Seu coração, segundo acreditam, vai ser pesado numa balança. E se ele pesar mais que uma pena, acabou. Sem segunda chance, sem história. De repente, o chão treme. Carruagens surgem no horizonte, rápidas, levantando areia como se o próprio deserto estivesse te testando. Você levanta o escudo no instinto. O impacto vem, o som some, e por um momento, tudo se resume a continuar vivo. Não tem glória, não tem império. Só você tentando não virar múmia mais cedo do que deveria. E no fim, você percebe. As pirâmides não foram construídas por deuses. Foram sustentadas pelo suor e pelo sangue de homens como você. Impérios não nascem da glória. Nascem da sobrevivência. E enquanto o mundo vai lembrar do nome do faraó, é você, anônimo, esquecido, que decide se esse império vive mais um dia ou desaparece com o vento do deserto. Você é um soldado espartano. Sua vida inteira já apontava para isso. Desde menino, você era lançado em um sistema de formação rigoroso, criado para transformar disciplina em instinto, resistência em hábito e serviço à cidade em destino. O recrutamento não começava com trombetas ou chamados heróicos. Começava na infância, quando o Estado passava a moldar quem teria lugar na defesa coletiva. E o pior, antes de ser homem, você já precisava aprender a suportar o que muitos adultos não suportariam. Você acorda antes do sol. O frio da manhã morde a pele. O corpo ainda carrega a dor do dia anterior e não existe despertar suave, só pressa, cobrança e mais esforço esperando por você. O ar parece pesado, a fome nunca vai embora, os músculos queimam cedo e o descanso jamais parece suficiente.
Marchar, correr, carregar peso, repetir movimentos até a exaustão. O dia a dia é sufocante, porque cada hora existe para endurecer você. Visto de fora parece glória. Vivido por dentro, parece desgaste sem fim. Então vem a batalha, e tudo se resume à fileira. Sua espada pouco importa se a linha quebrar. Você sente o escudo travado no braço, pressionado contra o homem ao lado, enquanto a longa lança avança entre os ombros da frente. Se alguém recua, nasce uma brecha. Se alguém cai, todos pagam. O impacto inimigo chega como uma muralha viva, esmagando ar, espaço e pensamento. Não há duelo bonito, não há honra limpa, só peso, poeira, gritos abafados e a sensação brutal de estar preso onde não pode fugir. O pior perigo nem sempre é a lâmina inimiga. É falhar diante de todos, quebrar a formação, soltar o escudo, ceder ao medo no instante decisivo. A morte assusta, mas a vergonha pesa junto. O bronze esmaga seus ombros, a poeira rouba o ar, o braço arde e cada passo parece impossível. Mesmo assim, você avança. Porque em Esparta não bastava sobreviver à batalha. Era preciso sair dela digno de ter marchado entre gigantes. A imagem que temos do soldado romano geralmente é a de um conquistador glorioso em mármore, mas a realidade cotidiana nos acampamentos e campos de batalha era uma mistura de brutalidade, trabalho braçal exaustivo e uma disciplina que beirava o sadismo. Aqui estão os principais motivos do porquê a vida nas legiões era um verdadeiro teste de sobrevivência. O exército romano não acreditava em conversas motivacionais. A disciplina era mantida através do medo. Cada centurião carregava um bastão de videira, a vitis, usado especificamente para espancar soldados que cometessem erros leves ou fossem lentos. Em casos de covardia ou motim de uma unidade, recorria-se à decimação. O grupo era dividido em dezenas, e um homem era sorteado para ser espancado até a morte pelos outros 9 companheiros. Dormir durante a vigia era frequentemente punido com o fustuarium, no qual o soldado era linchado pelos próprios colegas. O soldado romano era, antes de tudo, um operário. Os homens de Caio Mário ficaram conhecidos como Muli Mariani, as mulas de Mário, por um motivo. Cada homem carregava cerca de 30 quilos a 45 quilos de equipamento, incluindo armas, armadura, estacas para o acampamento, ferramentas de escavação como a dolabra e rações para vários dias. Eles não apenas lutavam, construíam estradas, pontes, aquedutos e fortificações completas todas as noites ao parar a marcha. Muitas vezes, o soldado morria de exaustão antes mesmo de ver o inimigo. As condições de vida também eram duríssimas. A alimentação era monótona, baseada quase inteiramente em trigo ou cevada, em forma de mingau ou pão duro, toucinho e vinho azedo. Carne era luxo ou suplemento raro. Em campanhas longas, doenças como disenteria e malária matavam muito mais soldados do que as espadas inimigas. O saneamento nos acampamentos era avançado para a época, mas ainda precário para milhares de homens confinados. Havia também o compromisso de uma vida inteira. No período imperial, o contrato de serviço durava 25 anos. Isso significava passar a maior parte da juventude longe da família, muitas vezes em províncias geladas como a Britânia, ou em desertos na Síria. Até o reinado de Septímio Severo, no fim do século II d.C., os soldados eram legalmente proibidos de se casar. Formavam famílias ilegais, cujos filhos não tinham cidadania até o pai se aposentar. E quando a batalha chegava, vinha o terror do combate próximo. Diferente das guerras modernas, a guerra romana era olho no olho. A formação com o escutum exigia que o soldado ficasse a poucos centímetros do inimigo, sentindo o cheiro e o sangue do adversário. As feridas de gládio e machados bárbaros causavam mutilações terríveis que, sem antibióticos, resultavam em mortes lentas por infecção ou gangrena. Apesar de tudo isso, os homens se alistavam pelo status de cidadania e pela promessa de uma missio honesta, uma baixa honrosa que garantia uma quantia em dinheiro ou um lote de terra capaz de mudar o destino de sua linhagem para sempre, se sobrevivessem.